A guerra brutal na Ucrânia é o tipo de conflito que vai consumir os tanques e caças ocidentais enviados se as forças de Kiev realmente os colocarem para atuar em batalha direta na linha de frente. Diferente dos Estados Unidos e aliados, que transferem seus excedentes para aliados e parceiros, a Rússia provou que usar equipamentos obsoletos da era soviética é uma tática de guerra ainda aceitável e que reduz gastos na base industrial de defesa. A luta na Ucrânia está intensa, em larga escala e prolongada, e os ucranianos precisam fazer jogadas ousadas, de alto risco e alta recompensa. Isso não impede a cautela, mas usar os equipamentos ocidentais ao máximo pode trazer riscos e perdas. Segundo Michael Bonert, especialista em guerra aérea da RAND Corporation, se alguns dos F-16 chegar ao fim da guerra, provavelmente não foi usado com a intensidade necessária. É preciso perceber que cada tanque M1 Abrams que foi transferido, cada F-16, se algum deles sobreviveu à guerra, provavelmente não foi usado em sua extensão máxima. Os parceiros ocidentais da Ucrânia enviaram caças e tanques em pequenos números, e esses pequenos números limitam o que a Ucrânia pode fazer com as armas. Maximizar o potencial significa aumentar os riscos, e usá-los ao máximo significará perdas, especialmente nesse tipo de conflito. William Alberg, especialista em guerra do Stanton Center, disse que quando se trata de armas ocidentais, a maximização do potencial significa que muitas delas, se não todas, podem ser destruídas no conflito. Isso significa dizer que os Abrams e os caças F-16 serão todos destruídos. Então surge a questão: quando se chegar ao final da guerra, todos os ativos estarão destruídos? Sim, a possibilidade é muito alta. Isso significa que muito provavelmente serão substituídos ao longo do tempo em algum momento na guerra por outros equipamentos mais modernos. Mas se as armas forem destruídas, fazendo coisas que a Ucrânia não poderia ter feito de outra forma, infligindo perdas massivas contra a Rússia, então valerá totalmente a pena. Sabendo que em algum momento o Ocidente deverá enviar mais equipamentos ainda mais sofisticados. Tudo que o Ocidente entregou à Ucrânia é preciso assumir que pode e será destruído em combate, mas no mínimo deve ser usado no potencial máximo absoluto. E isso envolve riscos. Essa realidade é muito forte. Está sendo assim desde o início tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Os ucranianos têm que pesar o risco contra a propaganda de que a Rússia dirá ao destruir mais blindados Abrams e caças F-16 na linha de frente. Certamente a propaganda será forte o bastante para estremecer os aliados da OTAN. Porém, se isso fosse um grande problema, os aliados cortariam o fornecimento de armas e dinheiro para a Ucrânia desde o início, e seria provavelmente engolida por Moscou em questão de meses. Foi assim com a destruição do Patriot, M1 Abrams, Challenger, entre outros sistemas importantes na linha de contato. Foi assim na Segunda Guerra. A maioria dos aviões e tanques com os quais os envolvidos começaram não acabaram com a guerra e não chegaram até o final. As forças da Ucrânia já perderam alguns de seus tanques Abrams, vários veículos de combate Bradley, vários tanques Leopard e pelo menos um de seus novos caças F-16, o que às vezes levanta dúvidas sobre o valor do apoio fornecido, mas isso não é motivo para pânico entre os parceiros. Analistas dizem que apontar para alguns aviões ucranianos destruídos e pilotos perdidos, então chegar a uma conclusão como não se pode fazer isso, seria a maneira errada de ver as coisas. O conflito na Ucrânia é uma luta catastrófica e com muitas baixas que já custou centenas e milhares de vidas, consumindo homens e equipamentos como o continente europeu não via há décadas, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial. Não só equipamentos, muitas pessoas não voltam para casa, e também muitos equipamentos nunca chegam a passar pela guerra. No Ocidente, nas últimas décadas, as potências em conflito acostumaram com as guerras, em que 5, 10, 20 pessoas morriam todos os meses. Guerras como a do Iraque ou do Afeganistão. Guerras que, embora trágicas, não chegaram perto dessa escala atual que remonta à Segunda Guerra Mundial.
Certamente a falta de informações dos dois lados sobre baixas deixou o mundo acostumado com o cenário caótico da guerra pela falta de veracidade nas informações, e isso é atípico na história da humanidade. Mas quando tudo acabar, a guerra será documentada e os livros de histórias precisarão ter muitos volumes para descrever as atrocidades do conflito, que provavelmente já ultrapassou o número de 1 milhão de mortes na Ucrânia. O contraste entre a guerra lenta, terrivelmente sangrenta e devastadora entre a Rússia e a Ucrânia, que causou muitas baixas, e as guerras recentes nas quais o Ocidente se envolveu, é algo que muitos especialistas em guerra, assim como combatentes, têm comentado frequentemente. Há muitos combatentes ocidentais, como alguns relatos de soldados americanos e britânicos, que estão reformados e atuam no conflito, que enxergavam a Ucrânia pensando que seria fácil. Mas agora descobriram que seu treinamento não os preparou o suficiente para a intensidade e o horror do conflito. A Ucrânia recebeu apenas um pequeno número de F-16 e até agora recebeu apenas algumas dezenas de Abrams. Com estoques limitados, ela tentou às vezes jogar pela cautela e segurança para não causar prejuízos morais, sabendo que em algum momento tudo será destruído. Já conhece o meu outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube? Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.